estado de Rondônia, senhor Avenilson Trindade. Aqui do Amazonas mesmo. Você conhece a Milene, que está aqui na organização da Secretaria de Ciência e Tecnologia? Convidamos o diretor de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, senhor Ricardo José Damasceno Castro. Convidamos a presidente da Comissão de Amparo à Pesquisa do Tocantins, senhora Germana Pires. Convidamos a representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará, senhora Maria Trindade. Convidamos a secretária da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, senhora Marilene Correia. Convidamos o coordenador de desenvolvimento científico do Amapá, senhor Marcos Vinícius Silva Marques. Convidamos neste momento o presidente da Associação Quilombola do Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, senhor Cássius da Silva Fonseca. Convidamos o professor João Caldas Neto, neste ato representando o reitor da Universidade Federal do Amazonas e vice-presidente da Andifes, senhor Silvio Mara Pulga Ferreira. Senhoras e senhores, neste momento pedimos que todos fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.
sangues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te agora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol e as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, queremos convidar também para compor o nosso dispositivo a diretora de Ciência e Tecnologia da ANPG, senhora Priscila Duarte. Senhoras e senhores, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tem como objetivo viabilizar um espaço de diálogo entre diversos atores e atrizes da sociedade, como representantes de instituições de ensino, pesquisa, o setor empresarial, a sociedade civil, a comunidade acadêmica, organizações não governamentais, associações e entidades de classe, bem como também o setor governamental. Esses entes estão envolvidos com a implementação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, com foco no crescimento e também no desenvolvimento do país. O tema central dessa edição é ciência, tecnologia e inovação para um Brasil justo, um Brasil sustentável e desenvolvido. Durante a conferência, serão analisados os programas e planos da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do ano de 2016 a 2023, bem como também os seus resultados. O intuito é de fazer recomendações para a elaboração da ENCT 2024-2030, além de discutir também ações a serem executadas em longo prazo. Ao longo dos últimos meses, diversas conferências temáticas livres, municipais e estaduais têm acontecido em todo o país, como preparação para um encontro nacional. Para darmos início à nossa solenidade, nós convidamos para fazer o uso da palavra o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, senhor André Zogaíbe. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao evento. Quero aqui saudar nosso governador, Wilson Lima, por estar sempre olhando para a ciência e tecnologia com muitos bons olhos. O governador Wilson Lima tem sido um grande parceiro dessa universidade e, sobremaneira, não tem medido esforços para nos ajudar. Quero saudar o nosso senador Omar Aziz, que também, de igual forma, tem sido um grande aliado dessa universidade, enquanto o governador fez muito também por essa universidade do Estado do Amazonas. Quero saudar a ministra e dizer à ministra que esse evento é uma retomada significativa, expressiva, à discussão sobre o desenvolvimento social a partir do desenvolvimento tecnológico. Essa universidade, quando foi criada em 2001, ela foi criada com o objetivo de levar a educação, a ciência e a tecnologia não só para a capital, mas para, sobretudo, o interior do estado do Amazonas. Hoje nós estamos presentes com o CEP próprio em 25 municípios do nosso estado. Estamos com 6 núcleos na capital, mas nós estamos nos 62 municípios. E isso é uma prova do esforço que essa universidade vem fazendo para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como mola propulsora do desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Quero aqui saudar também meu amigo e irmão Serafim Correia, nosso secretário da Ciência e Tecnologia, que com toda a sua equipe proporcionou que o evento pudesse ocorrer nesta que é a unidade tecnológica da nossa universidade, que é também o berço de vários projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que nós desenvolvemos junto à SUFRAMA. E a partir daí,
nós estamos aqui fazendo pesquisa, publicando artigos, inovando. Esse, inclusive, era um laboratório, está lembrando ainda agora com o professor Jucimar, que é o diretor da escola. Era um laboratório que tinha uma sala de 4 por 3, 12 metros quadrados. E a partir dos incentivos dados pela FAPEAM, e aqui eu quero saudar a professora Márcia, que também é uma grande parceira da nossa universidade, o laboratório foi ampliando até que nós chegássemos a uma parceria com a empresa Samsung para a construção desse prédio. Então, não vou me delongar muito, mas o objetivo hoje aqui é agradecer a nossa vice-reitora, agradecer aos pró-reitores, à agência de inovação, pelo trabalho que vem desenvolvendo conosco e dizer, mais uma vez, reiterar. Primeiro, agradecer a todos, mas reiterar que essa universidade tem o compromisso de desenvolver ciência, tecnologia e inovação com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento nós ouviremos o presidente da Associação Quilombola do Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, senhor Cássius da Silva Fonseca. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui representando os vários quilombos desse estado, desse país. Sou quilombola, sou Cássius Fonseca, ativista e militante da causa negra há 24 anos, primo de Nestor José Soeiro do Nascimento, o qual nos deixou um legado para que nós possamos lutar contra o racismo, o preconceito, a discriminação. Faço parte também da CONAC de Brasília, coordenamos com 10 coordenadores a região norte, levando as políticas públicas de ações afirmativas voltadas à população negra, quilombola, urbana e rural do nosso estado. O Quilombo São Benedito está localizado na Praça 14. É o segundo quilombo urbano do Brasil, reconhecido e certificado pela Fundação Cultural Palmares. É um quilombo de resistência. Resistimos, sim, na luta contra o preconceito, a discriminação, o racismo e na luta para que possamos manter a nossa identidade, as nossas religiões, e possamos lutar juntamente com vocês, com o poder público, com os políticos, com o governador, com o nosso senador Omar, que nos representa muito bem. Estamos aqui para contribuir nesta conferência que é de suma importância para todos nós. Muito obrigado a todos, um forte abraço, bom dia. Convidamos para fazer o uso da palavra a diretora de Ciência e Tecnologia, a MPG, senhora Priscila Duarte. Bom dia a todos que se fazem presente. Eu queria aqui poder cumprimentar a todas as mulheres, né, que se fazem presente nessa conferência, em nome da ministra de Ciência e Tecnologia, que é uma honra poder tê-la aqui no estado do Amazonas, mas também aproveito e também cumprimento a professora Márcia Perales, que é diretora técnico-científica da FAPEAM. Aproveito e cumprimento também a Eron Bezerra, que é do Centro de Pesquisa do CCA da UFAM, professor Anderson Gomes, que é secretário adjunto da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e tem aqui nos acompanhado na mobilização da juventude para a conferência, a professora Tanara Rauschner, que é a subsecretária para Assuntos da Amazônia, do MCTI, e também eu queria cumprimentar os estudantes da pós-graduação e também os estudantes de graduação e do ensino médio que se fazem aqui presente na figura da Lorena, que é uma estudante de pós-graduação lá de São Gabriel da Cachoeira, de um campus, né, da UFAM, de um programa que é fora da sede da UFAM. E é a partir desse cumprimento que eu quero falar, né, da importância de nós termos esse espaço da construção da Conferência de Ciência e Tecnologia, que é justamente para a gente poder olhar para a região norte e poder construir a estratégia nacional que possa representar os desafios que tem a nossa região, e que são vários, né? Hoje nós falamos muito da assimetria regional que existe no nosso país, né? Mas existe uma assimetria interregional
que é enorme, que faz com que estudantes lá de São Gabriel da Cachoeira, de Humaitá e de outras localidades aqui do Amazonas tenham que se percorrer mais de um mês, mais de uma semana, para poder, às vezes, chegar aqui na sede e fazer o seu curso de pós-graduação. E é a partir dessa perspectiva que a gente precisa olhar a construção da ciência na região norte e também aqui no Amazonas. Temos um diferencial, que é a nossa imensidão do Estado, que dificulta muitas das vezes nós podermos fazer e garantir a produção científica. Por isso, fica aqui a palavra dos pós-graduandos, dos estudantes, que a gente tenha mais investimento em bolsa de pesquisa aqui na região, que possa garantir essa diferenciação que nós temos região e fortalecer os espaços de produção da ciência. Nós queremos ter mais institutos de pesquisas, mais universidades na nossa região, porque é assim que a gente consegue garantir que a ciência na região norte possa se fortalecer cada vez mais. Muito obrigada e que nós tenhamos uma excelente conferência regional. Senhoras e senhores, e neste momento ouviremos a secretária na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, senhora Marilene Correia. Bom dia a todos. Sua Excelência, Ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, senhor Governador, Senador Omar, magnífico reitor, em nome dos quais eu cumprimento a todos, todas, todes aqui presentes. A Conferência Regional, professor Anderson, é um sucesso, já é um sucesso nessa abertura. Para cá vão convergir todos os esforços das conferências livres e das conferências temáticas, ministras, para a Amazônia. Qual é o diferencial da responsabilidade do governo federal hoje com a ciência e tecnologia? É que a consulta hoje é nacional, ela não é só setorial, né? Ela está presente nas universidades, nos institutos de pesquisa, nos campi mais distantes. Registro a presença da Lorena aqui, porque sou professora desse mestrado em São Gabriel da Cachoeira, e hoje essa é uma necessidade. Ver a Amazônia como um grande laboratório científico do Brasil. Ver a Amazônia como um ponto de atenção fundamental da relação do Brasil com a região norte. E ver a Amazônia, pelo fato de ela estar na agenda de todos os países mais desenvolvidos do mundo, com um olhar soberano. Um olhar soberano que passa pela nossa vontade e pela constituição de políticas públicas, já lembrada pela presidente da INPG e por todos, para as populações, para os povos, os quilombolas, os indígenas, as populações ribeirinhas, os grupos sociais urbanos, os jovens pesquisadores que precisam sair da condição de ilhéus e interagir firmemente com as políticas de desenvolvimento social do Estado brasileiro. Muito obrigada pela deferência especial de falar para os senhores, não é? E eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, nós ouviremos as palavras do senador da República pelo Amazonas, senhor Omar Aziz. Ministra Luciana, governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, meu querido amigo Serafim Correia, em nome dele eu cumprimento os homens, em nome da minha querida amiga Marilene Correia, as mulheres que estão aqui, e dizer que você olha a diferença entre governos. Essa conferência é muito importante para a gente retomar algo que nos últimos 4 anos passados nós ficamos paralisados.
E isso foi um compromisso do presidente Lula quando esteve aqui. Ele conversou com a comunidade científica, muitos de vocês estavam lá presentes, nós tivemos uma reunião com o presidente, na época candidato, e ele assumiu alguns compromissos. E esses compromissos, aos poucos, vão sendo tomados. E a presença da ministra hoje aqui é claramente o tipo de política que esse governo tem interesse de fazer no Brasil. Não é preciso ser formado numa universidade ou ter feito um curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutor, para entender que a ciência é que salva, a ciência é que avança, a ciência é que melhora a qualidade de vida da população de um país, de um estado e do mundo. Está provado. E aqueles que acreditam na ciência, e aí tem que vir metalúrgico para retomar isso, que não se formou em universidade nenhuma, não teve a oportunidade que eu tive e que outros amigos e amigas tiveram aqui, para que a gente retomasse uma discussão tão importante, e principalmente numa região que depende muito do conhecimento para poder se desenvolver. Ela não depende de desmatamento para se desenvolver. O desmatamento ela não vai desenvolver e não vai gerar emprego e renda para a população do nosso estado. O que vai gerar emprego e renda aqui nessa região, na Amazônia, é o conhecimento da nossa região. E para isso nós temos vários institutos, nós temos o INPA, a Embrapa, que faz um trabalho fantástico, nós temos o Instituto de Medicina Tropical, nós temos o Alfredo da Mata, nós temos vários institutos, fora alguns institutos que são menos conhecidos, mas que estão tentando, aos trancos e barrancos, produzir algo para ir para a comunidade. Qual é o objetivo nosso aqui hoje? É só aprender teoricamente? Não. A conferência tem que focar em produção de alta escala para gerar emprego lá no início até o final. É essa hoje o grande meta que o Brasil tem que alcançar. E um país tem que alcançar. Isso é possível. Veja bem, falava há pouco, Serafim, com você, sobre o nosso querido vice-presidente Alckmin e Hollenberg em relação ao Centro de Biotecnologia, que hoje é o Centro de Economia. Nós temos hoje, e isso é da sabedoria dos povos tradicionais do nosso estado, inúmeros produtos naturais que poderiam estar nas prateleiras do mundo todo. O que falta é pesquisa, o que falta é investimento. E o estado do Amazonas, governador Wilson Lima, por causa da Zona Franca, que tem que pagar 5% de PID, um ponto desses 5%, já teríamos recursos muito grandes para que o CBA pudesse fazer essa pesquisa e a gente avançar, ministro. E é isso que a gente pede. O Amazônia pede uma oportunidade para poder usufruir. Nós não conseguimos fazer a BR-319, isso não tem nada a ver com isso. Mas a gente mostra a nossa incompetência em não conseguir cuidar 400 quilômetros. Nós não estamos falando de milhões de quilômetros, nós estamos falando de 400 quilômetros. E são contra. Né? É uma política achando que isso está ajudando. O Amazonas, que tem mais de 4 milhões de habitantes, Roraima, que está aqui do nosso lado, são os únicos 2 estados brasileiros que não se conectam com o resto do Brasil. Nós não nos sentimos 100% brasileiros. Isso o presidente Lula já ouviu da minha boca. O que eu estou falando aqui não é nenhum segredo. E nós não nos sentimos tão brasileiros porque não nos dão o direito de a gente poder nos comunicar com o resto do Brasil através da terrestre. Mas eu quero parabenizar a iniciativa de todos aqueles que estão envolvidos nessa conferência. Há pouco eu perguntava com o Heron sobre essa questão. O Heron, desde a época que a gente era estudante, nós fomos colegas de faculdade, a gente já está velho, né? Ele está velho, a idade vai chegando, mas a gente tem aqueles pensamentos revolucionários ainda, e acredita nisso. Até o final nós vamos acreditar na ciência. E a ciência pode sim ajudar muito o nosso povo, a população. Vejo, agora há pouco falava com a presidente do Fundo de Amparo da Pesquisa, que eu sempre fui fã da FAPEAM, desde quando eu fui governador, eu sou fã.
ali se forma mestrado, doutorado, pós-doc, é importante isso. Quanto mais cabeça nós tivermos, mais conhecimento nós vamos passar. Então eu espero que o governador continue dando esse apoio. E espero sim, ministra, que a senhora possa ter um olhar totalmente diferenciado para a nossa região, que a senhora conhece bem, tem informações muito grandes, e parabenizar pelo trabalho que a senhora vem fazendo esse tempo. É pouco tempo. O que nós tínhamos construído até 2014, 2015, de repente nós retrocedemos mais de 30 anos. Foi fácil. Construir uma edificação é difícil. Agora, um terremoto, um tremor que possa ter, ele vem em segundos abaixo. E isso aconteceu, infelizmente, aconteceu de 2018 a 2022, com uma política voltada ao negacionismo, a não acreditar na ciência, a não acreditar que nós temos valores aqui no Brasil que possam contribuir para gerar emprego e renda da população brasileira. E depois eu queria falar do cerimonial, porque sempre me perguntei uma coisa, Wilson. A gente levanta, vamos ouvir o hino nacional. Por que a gente não fala, vamos cantar o hino nacional? Porque eu não entendo isso. Ouvir é ficar quieto e ouvir. Cantar é cantar junto. E todas as vezes eu me pergunto por quê. Não cantei o hino, cantaram ou eu ouvi ou ouvi. Quem cantou estava errado. Então, foi isso que o cara disse assim, vamos ouvir o hino nacional. Então vamos ouvir o hino nacional. Na próxima vez, tem que ensinar. Não é o cerimonial, não. Sempre foi assim, Wilson. Comigo era a mesma coisa. Aí eu perguntava, vem cá, por que é ouvir? Por que vocês dizem, vamos juntos cantar o hino nacional? Aí todo mundo canta. Então, eu sou um cara obediente. Eu tenho uma... principalmente dentro de casa. Aí ninguém... Estão rindo de mim? Que rir do Wilson aí. Obrigado, pessoal. Um carinho de todos. Se Deus quiser, nós vamos fazer um bom trabalho. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, e com a palavra neste momento, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. Gente, muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Quero dizer da minha alegria de estar aqui no Amazonas. Aqui eu me sinto acolhida, me sinto em casa. Um carinho e um estado que eu tive o prazer e a honra, né, de conhecer há muitos anos, em várias batalhas aqui com Heron, com Vanessa, com a Aziz, com Serafim, com quem eu fui prefeita junto, fui prefeita de Olinda e com Serafim aqui era prefeito, com o Omar nas batalhas, tanto no parlamento como a fios das eleições do Amazonas. Então, muito obrigada pela acolhida e por terem aceitado, governador, ser sede da Conferência Regional aqui do Norte. Então, uma saudação toda especial ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ao senador da República, Aziz, a André, reitor da Universidade do Amazonas, a Serafim, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Márcio, secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação do Estado de Roraima, a Vinícius Trindade, secretária adjunta de Estado de Desenvolvimento Econômico de Rondônia, Germana Pires, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins, Maria Trindade, representando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológico do Pará, Ricardo José Damasceno, diretor de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, Marilene Corrêa, secretária da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Marcos Vinícius Silva, conselheiro estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Científico do Amapá, João Caldas Neto, diretor da Faculdade de Tecnologia do IFAM, representando o reitor Silvio Mário, Cássio da Silva Fonseca, presidente da Associação Quilombola do Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito,
Priscila Duarte, diretora de Ciência e Tecnologia da NPG, Jucimar Maia, diretor deste campus da tecnologia da UEA, Tanara Lauch, subsecretária da Ciência e Tecnologia para a Amazônia, do nosso Ministério, Daniel Salles, secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação do TEFE, Anderson Gomes, que é o secretário adjunto da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Henrique Pereira, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia do INPA, Márcia Perales, diretora, presidente da FAPEAN, e o nosso Heron, professor e diretor do Centro de Ciência do Ambiente da Universidade do Amazonas. Então, quero aqui começar falando da satisfação que é ver essa mobilização, que tem tomado conta do país. Como vocês veem aqui, está várias representações de vários estados aqui do norte. A nossa Conferência Nacional vai se realizar de 4 a 6 de junho lá em Brasília. Eu quero dizer a vocês que há 14 anos, Omar, há 14 anos a gente não tinha a nossa conferência. É uma demanda reprimida da participação social. Esse diálogo e essa participação é uma decisão do presidente Lula, faz parte do conceito que move o nosso governo de participação popular, democrática. Nós não somos burocratas de acharmos que nós somos os donos da verdade ou acharmos que se encerra em nós mesmos a formulação de políticas públicas para esse país. É claro que o presidente Lula foi eleito com um programa, com a plataforma de governo, mas a construção de uma política pública tão estratégica como é a da ciência, tecnologia e inovação, ela tem que ser necessariamente partilhada com as forças vivas que compõem o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e até os saberes tradicionais, originários, que nos ensinam muito. Nós sabemos bem que essa relação dialética, né, de quem está na ponta, de quem vive os desafios, elas são intrínsecas ao processo de pesquisa, desenvolvimento e elaboração. Então, nós realizamos já mais de 200 atividades preparatórias à nossa 5ª conferência. Estamos falando do mais importante e democrático voltado ao debate das políticas públicas do setor. O nosso objetivo é construir a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia para os próximos 10 anos e, paralelamente, construir um plano de ação mais imediato. Estamos aqui na Escola Superior de Tecnologia para receber as contribuições da maior região do nosso país. Quero saudar mais uma vez todos os povos das cidades, dos campos, das florestas, das águas. E não tenho que a região do norte já está fazendo uma conferência gigante e vai ser decisiva para que a gente acerte cada vez mais na política pública desse setor. Aqui estão algumas importantes instituições vinculadas ao nosso Ministério, como é o caso do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Também o Museu Paraense Emílio Gueldo, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Este ano teremos em Belém a reunião anual da SBPC. No ano que vem, em Belém, a COP30, que significa que todos os olhos do mundo estarão voltados para essa região. E como já disse aqui, um sistema até muito mais amplo de ciência e tecnologia aqui no norte, que embora não seja diretamente vinculado ao nosso ministério na gestão, elas compõem o sistema de ciência e tecnologia da saúde, como a Fiocruz e tantas outras instituições emergentes que precisam cada vez mais florir para poder dar conta desse desafio tão estratégico. O tema da nossa conferência é Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. E não tem como falarmos em desenvolvimento e sustentabilidade sem falarmos da região norte. Então não temos dúvida da importância do debate realizado aqui, onde estamos exercitando e consolidando também a nossa democracia, que parece uma coisa tão óbvia, mas que vive sendo permanentemente ameaçada. Essa é a orientação, já repito, do presidente Lula, ouvir as pessoas. Queremos atualizar as políticas públicas, propor recomendações para a elaboração dessa estratégia nacional. Estamos falando de participação social e construção coletiva. Nós estamos no novo tempo do país, de reconstrução. E o desenvolvimento que buscamos precisa ser em novas bases, em bases sustentáveis e inovadoras. E isso só conseguiremos
fazendo com que a ciência, tecnologia e inovação, fazendo com que a nossa produção científica se converta em produtos, processos e serviços que ajudem no desenvolvimento e melhorem a vida da nossa gente. É por isso que esse processo tem sido importante. Não há dúvida que nós somos um dos principais produtores de ciência e tecnologia, de conhecimento de ciência no mundo. No governo passado, as nossas instituições de ciência foram tratadas como espaços de balbúrdia, de baderna. E eu quero dizer a vocês que essa não é a compreensão do governo do presidente Lula. Muito pelo contrário, as nossas instituições públicas, para nós, são espaços de excelência, de dignidade e de respeito da vida brasileira. E isso não é só uma questão de desejo nosso. Isso são os indicadores, os rankings internacionais reconhecidos. Nós somos o 13º país do mundo de produção científica, e são as publicações em papers. Mas isso não pode nos conformar. Nós temos que tirar essa produção científica das gavetas e realizar em produtos e serviços. Nós somos o 49º país de inovação. E esse é o desafio que está posto para nós. Por isso, nós precisamos aproximar das empresas, da iniciativa privada, né, da realização de produtos e serviços. A ciência está em todo lugar. No combate à fome, na nova política de industrialização, no combate ao desmatamento, no desenvolvimento sustentável da Amazônia, na construção de uma arrojada agenda climática, nas políticas de transição energética, na transformação digital, na garantia de uma nação independente e soberana. Nós sabemos bem o quanto nefasto é a dependência. Aliás, eu penso que os acontecimentos mais recentes na vida do planeta revelaram isso. Seja a guerra da Ucrânia, pelo colapso que está dando isso na oferta de fertilizantes num país que é o maior produtor de alimentos, seja nos abalos que estão acontecendo por conta dos eventos extremos na região de Taiwan, que é uma região importante no fornecimento de semicondutores global, seja no que nós assistimos na Covid, que eu acho que foi a maior demonstração cabal de quanta dependência é terrível. O mundo e o Brasil dependeram, né, até de máscaras, ou mesmo de equipamentos de média complexidade, como foram os respiradores. Nós fomos, e nós, apesar do negacionismo do governo anterior, nós fomos capazes de produzir vacina através do Butantan com a Coronavac chinesa, através da Fiocruz com a AstraZeneca da Oxford. No entanto, nós não tínhamos os insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, nós dependemos da China para isso. Então, nós precisamos lutar contra a dependência, nós precisamos ser autônomos, nós precisamos garantir a soberania do nosso país. Aliás, depois desses acontecimentos, há uma verdadeira rearrumação das cadeias globais para regionalização e para cadeias nacionais. E é nessa direção que nós estamos no centro do furacão da agenda das novas bases sustentáveis da nova indústria Brasil, que é liderada pelo presidente Lula, mas em particular pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e que é o ministro do Desenvolvimento Econômico. E é também com o Geraldo Alckmin que está, por exemplo, a responsabilidade de tocar a CBA, que foi aqui destacada também pelo senador. Então, penso que com essas decisões de poder apostar na política pública, em investimento contínuo, porque tem que ter fluxo contínuo, o país conquistará o progresso científico e tecnológico. No Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem procurado fazer o dever de casa. 8 meses foi o tempo que eu tive para aplicar a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. O governo anterior não era negacionista só na retórica. Todos nós sabemos o quanto essa herança é terrível para nós. Até hoje nós tivemos, uma das piores heranças é a gente ter que voltar a poliomielite e o sarampo e ter que afirmar o óbvio, que é lutar pela vacina. Mas
o que nós vimos, para além da retórica, foi corte drástico na ciência e tecnologia. Entre elas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que são recursos de impostos de cadeias produtivas relevantes, como é o petróleo e gás, como é o transporte, como é a energia. E, no entanto, o governo anterior contingenciou esse recurso. O Congresso Nacional foi lá e aprovou uma lei para contingenciamento zero do fundo FNDCT. Mas o inominável tão decidido na maldade que foi lá e contingenciou o recurso até 2026. O que é que o presidente Lula fez? Em fevereiro, a medida provisória que contingenciava esse recurso, infelizmente, como perdeu as eleições, a gente pôde esperar, né, a medida provisória cair por decurso de prazo. Isso aconteceu em fevereiro. Imediatamente, o presidente Lula mandou o PLN de abertura de crédito suplementar ao Congresso Nacional, e aqui mais uma vez eu agradeço aos parlamentares, aprovaram o PLN de maneira célere, e nós pudemos, no terceiro semestre, ter os 10 bilhões para colocar naqueles 10 programas prioritários que foram debatidos com a comunidade acadêmica e científica, e tive 8 meses para fazer os investimentos de 10 bilhões, e assim fizemos. Significou que em 8 meses nós investimos mais do que os 4 anos do governo anterior aqui no nosso país em ciência, tecnologia e inovação. É importante ter um projeto no PAC porque ele tem uma valorização política, ele é acompanhado pelo próprio presidente Lula. Então nós teremos 8 bilhões de reais do PAC até 26 em 6 projetos estruturantes. Um deles é o PROINFRA, que retomamos para recuperar e expandir a infraestrutura de pesquisa em ciência e tecnologia nas universidades e instituições de ciência e tecnologia do país. Vamos investir 4 bilhões e 400 milhões até 26. Estamos destinando recursos da infraestrutura focada em temas prioritários para o desenvolvimento social: saúde, defesa, transição energética, transição ecológica e transformação digital. Alguns editais do PROINFRA, inclusive, estão abertos, já somando 1,2 bilhões de reais. Mas eu quero dizer que nós vamos ter um olhar para a simetria regional. Nós não podemos encarar esses assuntos de maneira menor, né? Nós não temos como resolver isso sem estimular ao desenvolvimento regional. Então nós vamos, até porque essas são regiões historicamente menos favorecidas com recursos para o desenvolvimento do seu sistema de ciência e tecnologia. Então quero dizer a vocês que nós vamos colocar do edital do PROINFRA 30% do recurso para projetos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas não quer dizer que não possa concorrer todo, mas vai ser exclusivo para essa região. Além disso, foi acordada uma regra de proporção de contrapartidas. A cada 20% que o Estado do Norte e Nordeste colocar no investimento em ciência e tecnologia, nós vamos cobrir com 80% para poder exatamente garantir essa lógica de ganha-ganha. Ou seja, a contrapartida local é menor, justamente para enfrentarmos a situação de desigualdade. Quero dizer também que estamos preparando um edital de subvenção específico da infraestrutura dessa região, que já é uma outra frente. Serão investimentos de 300 milhões de reais exclusivos, né, para a infraestrutura também de toda a região. Acreditamos que o estabelecimento de fontes estáveis para o financiamento de políticas de ciência e tecnologia é um dos fatores que mais pode contribuir para a diminuição da assimetria regional. Uma segunda iniciativa que incluímos no PAC são as infovias. Serão 40 mil quilômetros, né, de fibra ótica por todo o país. Vamos investir também no NB4. Isso é um laboratório de segurança máxima para manipulação de patógenos, porque nós sabemos que essa onda, né, pode retomar de vírus, e nós vamos poder ter um equipamento científico de alta complexidade tecnológica que vai ser ligado ao Sirius, ao nosso acelerador de partículas. Será a mais sofisticada infraestrutura de pesquisa do país e do mundo. Será o único equipamento do mundo que vai ter ciclotron de luz ligado ao laboratório de manipulação de vírus. Então também nós vamos ter um reator multipropósito.
O reator multipropósito é um reator que vai para produzir radiofármacos, que é tão importante para medicamentos na área de câncer. Vamos aprimorar o sistema de risco de desastre, o CEMADEM, o Centro de Monitoramento, que tem os satélites tanto do INPE como satélites partilhados no mundo para monitorar a situação de desastres e eventos extremos. Quero dizer que o INPE, o CEMADEM, tem trabalhado para mitigar esse impacto das mudanças climáticas e temos empenhado esforços nas energias renováveis e tecnologia de baixo carbono. É graças a essa parceria que a gente tem conseguido reduzir e reduzimos no ano passado o desmatamento da Amazônia e contamos e podem contar com a ciência e tecnologia para efetivar ainda mais essa redução. Outra medida importante é que somente no ano passado 100 milhões em ação de popularização da ciência, porque afinal de contas nós precisamos fazer com que a ciência não se aproxime mais do cidadão, não seja algo inalcançável. Ela precisa ir cada vez mais diante do negacionismo, que é primo irmão do obscurantismo. Nós precisamos falar que as evidências científicas é falar da obviedade, mas é preciso falar. Então, nós estamos fazendo grande e forte aporte para a popularização e divulgação da ciência. Estamos constituindo o Pop Ciência por meio do conjunto de ações para estimular o interesse pela ciência, né, e garantir que as populações mais vulneráveis possam ter acesso, né, a ter interesse pela busca do conhecimento. E como primeira mulher a ocupar o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu não poderia deixar de tratar da questão de gênero como algo prioritário. Nós queremos que a ciência tenha a cara da nossa gente, não só por uma questão de justiça e equidade, mas também por excelência. A diversidade leva à excelência. E a diversidade, portanto, possibilita um desenvolvimento que pesquisa uma ciência melhor. E nesse sentido, lançamos o edital Meninas e Mulheres na Ciência. Vamos investir 100 milhões para apoiar projetos que estimulam o ingresso, a formação, a permanência e a ascensão de meninas e mulheres, principalmente nas carreiras de exatas, engenharia e computação. Eu sou engenheira eletricista formada pela Universidade Federal de Pernambuco e quando ingressei na universidade, nós tínhamos 6 meninas e terminamos com muito menos meninas, né? Na turma mesmo da formação só tinha eu, outras se espalharam e terminaram antes ou depois, mas são a revelação de que, em que pese hoje nós temos a maioria das mulheres, em que pese não, que isso não é pesar, embora nós tenhamos a maioria das mulheres nas universidades, e também tenhamos a maioria das mulheres do início da carreira científica, chega a ser mais de 60% nas bolsas de iniciação científica, quando vai para a bolsa de produtividade, que é o fim da carreira, funila para 35%. Então, nós temos que garantir a permanência, né, e a ascensão das mulheres na carreira científica. E, principalmente, nessas áreas chamadas duras, né, das chamadas STEM. Teremos nessa mesma chamada o corte étnico-racial. 40% das bolsas serão para negras e indígenas, que é uma ação que a gente se soma a esse esforço de enfrentar a desigualdade. Então, tem muita coisa para falar, para me alongar, mas, como disse o presidente Lula, nosso futuro depende de novas ideias, de novas tecnologias e de muito mais ciências. Então, acreditamos que a ciência, a tecnologia e a inovação são instrumentos de geração de valor de riqueza, de soluções para os diferentes desafios, e eu não tenho dúvida, com a contribuição de cada um de vocês que estão aqui, nós vamos cumprir o nosso papel no nosso tempo, ajudar o país e a nossa gente. Muito obrigada e firme na luta. Agora vai.
Senhoras e senhores, e neste momento nós ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Cumprimento a ministra de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ministra, a sua vinda ao estado do Amazonas, juntamente com a sua equipe, uma demonstração clara e inequívoca da importância que o governo federal dá à questão da ciência, tecnologia e inovação, mas, sobretudo, a uma região que é estratégica para o planeta, que é a região amazônica. Cumprimento o senador Omar Aziz, André Zogaíbe, que é reitor da nossa Universidade Estadual do Amazonas. Cumprimento Serafim Correia, que é o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Cumprimento também aqui a Márcia Perales, que é a nossa presidente da FAPEAM. Em nome dos dois, cumprimento os secretários de Estado, os outros estados da região norte que estão aqui representando seus governadores. E vou dispensar o cumprimento às demais autoridades, em razão do tempo, mas quero cumprimentar toda a comunidade acadêmica, professores, alunos, pesquisadores, representantes de instituições, dos segmentos do comércio e também da indústria. Quero também fazer um cumprimento aqui ao professor Heron Bezerra, da UFAM, ao Jorge Júnior, da Eletros, que representa um segmento muito importante da nossa Zona Franca de Manaus. Meus amigos, para os gestores das regiões Norte e Nordeste, como o Omar sabe muito bem disso e a ministra Luciana sabe disso, é um desafio muito grande tirar parte do orçamento para a gente investir na área da ciência. Eu nasci na Amazônia e desde sempre eu convivi e acompanhei as dificuldades que a gente enfrenta em áreas que são estratégicas e áreas que são essenciais para a sobrevivência. Baixo índice de saneamento básico, índice considerável de mortalidade infantil, desnutrição, pobreza. E essas são situações que carecem de um investimento imediato. Ele precisa de uma resposta imediata do poder público. Por outro lado, a ciência, a pesquisa, precisa de um tempo para maturação para que definitivamente ela possa dar a resposta. Mas se a gente olhar para o mundo, países como China, Estados Unidos, os países da Europa, eles chegaram à condição que estão hoje e as grandes inovações para que a gente pudesse ter os implementos da vida moderna foi através da ciência, tecnologia e inovação. E não tem outro caminho, para que a gente possa evoluir em qualquer área do segmento humano, tem que ser através da pesquisa. Nós estamos num estado que é estratégico, é que nós estamos na maior porção da Amazônia, nós estamos na maior porção do sistema florestal tropical mais importante do planeta, que é a Amazônia. E aqui é cair em lugar comum falar que nós regulamos o sistema de chuva que alimenta o agronegócio lá no Mato Grosso e que mantém a temperatura, por exemplo, em São Paulo, que mantém a temperatura em outros sistemas da América do Sul. O estado do Amazonas e a Amazônia como um todo é o maior campo aberto de pesquisa do planeta, de fauna, flora e de soluções para os problemas que a gente tem do nosso dia a dia. Por isso nós acreditamos na pesquisa, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos na inovação. Quando eu assumi em 2019, eu cheguei a doutora Márcia Perales, juntamente com a equipe dela, e a minha maior preocupação era o seguinte: fazer com que a ciência pudesse conectar com a realidade da nossa população. A nossa preocupação era levar para todos os municípios do estado do Amazonas a possibilidade de que as crianças também pudessem estar envolvidas nesse processo. Então, hoje, todos os municípios do estado do Amazonas, desde 2019, estão sendo contemplados com bolsas da nossa FAPEAM. Nós criamos um programa chamado Ciência na Escola, que é para popularizar a ciência. E hoje a gente tem crianças do ensino fundamental que têm bolsas bancadas pela nossa FAPEAM e estão criando gosto pela ciência. Nós temos bolsas destinadas para professores, para mestres, para PhDs, enfim. A gente tem trabalhado para popularizar a ciência. Tem um avanço importante também no nosso governo, na ciência, que é a mulher na ciência.
que são bolsas destinadas especificamente para as mulheres, para que elas também possam ter um papel significativo. Aliás, estava me falando ali a ministra que hoje a maior quantidade não poderia ser diferente de... a maior quantidade de pessoas nas faculdades são formadas por mulheres. Então, e as mulheres naturalmente têm poder maior de concentração, de dedicação. Tão importante que a gente dê atenção às mulheres nesse sentido na ciência. Desde 2019 até agora, nós já investimos algo em torno de 600 milhões de reais. E até 2026, o investimento do governo do Estado será de algo em torno de 1 bilhão de reais em ciência, tecnologia e inovação. Isso faz com que o Estado do Amazonas esteja muito bem colocado entre os institutos de ciência, tecnologia e inovação, não só do Brasil, mas também do mundo. Porque a nossa FAPEAM é o 5º instituto do mundo que mais investe em ciência e tecnologia voltados para a Amazônia. E assim nós vamos continuar, nós vamos seguir dessa forma. E eu venho aqui para reforçar o compromisso que o Estado do Amazonas tem com a ciência, com a tecnologia e com a inovação e colocar o governo à disposição para que a gente possa avançar cada vez mais. Que Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a abertura da 5ª Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, etapa